Olá, meus amores, professora Juraci, passando para explicar para vocês o que deve ser feito na apostila do mês de abril. Vamos começar por língua portuguesa, tá bom? Nessa primeira parte, como vocês sabem, sempre é uma apresentação da apostila, tá? E desejando para vocês feliz Páscoa. Língua portuguesa, tá? Nesse mês nós vamos estudar fábula, tá? A nossa fábula desse mês é de Monteiro Lobato, tá? E o nome dela é O Pastor e o Leão, tá? Fábula, gente, é uma narrativa em prosa que é desenvolvida com personagens humanos e seres irracionais, tá? Os quais, a partir de suas ações, transmite diversos valores sociais. E o nosso texto de hoje, que a professora vai fazer a leitura, é O Pastor e o Leão. Um pastorzinho, notando certa manhã a falta de várias ovelhas, enfureceu-se, tomou da espingarda e saiu para a floresta. Raios me parta se eu não trouxer vivo ou morto o miserável ladrão das minhas ovelhas. Hei de campear dia e noite, hei de encontrá-lo, hei de arrancar-lhe o fígado. Assim, o furioso e a resmungar as maiores pragas, consumiu longas horas em inúteis investigações. Cansado já, lembrou-se de pedir socorro aos céus. Valei-me, Santo Antônio! Prometo-vos 20 vezes se me fizerdes dar de cara com um infame salteador. Por estranha coincidência, assim que o pastorzinho disse aquilo, apareceu diante dele um enorme leão, de dentes arreganhados. O pastorzinho tremeu dos pés à cabeça. A espingarda caiu-lhe das mãos e tudo quanto pôde fazer foi invocar de novo o santo. Valei-me, Santo Antônio! Prometi 20 vezes, se me fizesseis aparecer o ladrão. Prometo agora o rebanho inteiro para que o façais desaparecer. Moral da história: no momento do perigo é que se conhece os heróis, tá? Essa é a fábula do mês de abril. Agora nós vamos fazer a interpretação do texto dessa fábula. Qual é o gênero textual? A professora disse lá no início. Quem é o autor? Quem escreveu essa fábula? Quais são os personagens? De quem está falando o texto? Vocês vão escrever aqui quem são as pessoas a qual o texto se refere. E qual é a moral da história, né? Moral da história: no momento do perigo é que se conhece os heróis. Aqui você vai separar sílaba, tá? Por exemplo, ó, espingarda, espingarda, tá? Então você vai separar as sílabas aqui colocando tracinhos. No segundo momento, nós vamos estudar pontuação, que é o emprego de sinais gráficos, tá, gente? Que ajuda nós a compreendermos a leitura. A pontuação, ela tem exclamação, ponto final, ponto e vírgula, dois pontos, travessão, ponto de interrogação e vírgula, tá? Exclamação é usado para indicar espanto, admiração e surpresa, tá? Por exemplo, né, aqui ó, no texto. Valei-me, Santo Antônio, ponto de exclamação. Vírgula é usado para separar, tá? Fazer uma pequena pausa separando as palavras e frases, tá? Era um garoto alto, magro, de 8 anos, tá? Ponto. Então ele separa e dá uma pausa no texto. Ponto final indica o fim de uma frase. Toda vez que você escrever uma frase, tá? E você tem que colocar o ponto final. Ponto de interrogação é usado quando se faz uma pergunta. Tá? Você viu o meu lápis? É uma pergunta. Travessão é usado para indicar o início da fala de um personagem. Aqui no texto, ó, ele usou travessão, ó. Travessão. Valei-me, Santo Antônio. Tá? Travessão. Ponto e vírgula indica uma pausa maior que a vírgula. Por exemplo, a esposa saiu mais tarde de casa, ponto e vírgula, ficou limpando o quarto, ponto final. Dois pontos, ele anuncia uma citação, uma enumeração, um esclarecimento. Por exemplo, Descartes disse, dois pontos, penso, vírgula, logo existo, ponto final. Então, esse aqui é um pouquinho das pontuações que nós temos que usar nos textos, tá? Agora, responda qual a pontuação. Indica que a frase terminou. Ponto final. Você vai escrever aqui, ponto final.
tá? Todas essas perguntas aqui é sobre essa pontuação aqui. Vocês procuram aqui e respondem aqui, tá bom? Continuando, pontue o texto corretamente. Aqui vocês vão pontuar esse texto. Vocês vão fazendo a leitura e vão vendo aonde coloca certinha a pontuação. Por exemplo, Lúcia, Joana e Esther conversavam em voz alta na rua. Lúcia, vírgula. Joana e Esther conversavam em voz alta na rua, ponto final. Aí você vai continuar a leitura colocando essa pontuação que ficou logo acima ali. Aqui nós vamos começar a fazer produção textual. E a professora colocou alguns cuidados que vocês devem ter quando for continuar essa produção textual aqui, logo abaixo. Usar letra legível, dar um título, fazer o uso das pontuações, expor as ideias com clareza, tá? Então, quando for escrever um texto, vocês precisam fazer uso desses cuidados aqui. Agora, imagine e dê a continuação dessa história aqui. O sumiço dos rabos, tá? Certa manhã, logo que acordou, o cachorro levou um susto danado. Ele estava sem rabo. Sem saber o que fazer, resolveu pedir um conselho ao cavalo. Chegando à casa do amigo, gritou: "Meu rabo sumiu!" O cavalo, que ainda dormia, quase caiu da cama ao ver que também estava sem o seu adorado rabo. Sem demora, os dois foram logo falar com o gato. Encontraram o bichano triste e choroso, também lamentando o sumiço do seu rabo. Os três amigos resolveram falar com a raposa, que tinha o rabo mais bonito que conheciam. Então, aí você vai continuar a história e você vai usar corretamente a pontuação para continuar a história. Faça com a letra bem legível, escreva corretamente e capriche na letra para a professora ler a história de cada um de vocês. Continuando, tá? Aqui nós vamos falar sobre biografia, o gênero de texto que conta a história da vida de alguém, chama-se biografia. Bio é vida, grafia é escrita. É uma mistura entre jornalismo, literatura e história, em que se relata e registra a história da vida de uma pessoa, enfatizando os principais fatos. A biografia de hoje é do Monteiro Lobato, tá, gente? O criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo, o pai de Narizinho, de Pedrinho, da tia Anastácia, da Dona Benta, de Visconde de Sabugosa e da boneca Emília, além de outros personagens de histórias infantis. Contribuiu para dar um colorido especial à literatura infantil brasileira. Estamos falando de Monteiro Lobato, nascido em Taubaté, no estado de São Paulo, em 18 de abril de 1888. Ele é formado em Direito, iniciou sua vida profissional como promotor público, tá? Já escrevendo para jornais. Em O Estado de São Paulo, publicou em 1917 vários artigos nos quais apareceu pela primeira vez o personagem Jeca Tatu, numa referência ao caipira brasileiro. No ano seguinte, reuniu alguns deles em seu primeiro livro de contos, com o título Urupês Monteiro Lobato. Foi o pioneiro no lançamento de obras infantis em nosso país. Começando com A Menina de Narizinho Arrebitado, seguido de várias outras. Em 1947, o escritor lançou o personagem Zé Brasil, uma versão do camponês que sofre para conseguir um pedaço de chão para cultivar. Apesar de ter morrido em 1948, Monteiro Lobato continua vivo até hoje por causa de suas ideias. Essa é uma biografia, uma parte da biografia de Monteiro Lobato, tá? Leia a biografia de Monteiro Lobato e responda: em que dia nasceu, em que cidade nasceu, em que estado fica essa cidade, se formou em quê, qual a sua profissão, que personagem ele criou. Tá tudo ali no texto, é só vocês pegarem e responderem aqui. No 2, vocês vão falar que gênero textual pertence o texto lido. Esse texto, que gênero textual é? Uma entrevista, uma notícia, uma biografia? A professora falou, né? Qual o significado da afirmativa? Apesar de ter morrido em 1948, Monteiro Lobato continua vivo até hoje de suas ideias, por causa de suas ideias?
Significa o quê, né? Que ele tá vivo, tá? Significa que ele tá vivo dentro dos seus livros, né? Então vamos, aí você vai marcar um X na resposta certa, tá? E esse é o conteúdo do mês de março. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Ou do mês de abril, gente, não é do mês de março, não, do mês de abril, tá? Precisando de ajuda? É só vocês dar uma ligadinha, mandar uma mensagem que a professora ajuda vocês. Beijo, fiquem com Deus.